Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Caríssimos irmãos e irmãs, este foi o belíssimo Salmo 99 que cantamos nesta celebração eucarística. E ele finaliza com aquilo que é o coração desta liturgia: o amor de Deus para conosco. Ele é um amor fiel, ele é um amor eterno. E nós somos convidados e convocados a fazermos experiência deste amor. Amor que não é algo racional, não é algo que acontece apenas no nível cognitivo, no nível do saber, mas é preciso sentir, experimentar. O amor de Deus pode ser comparado a um belo prato de comida, que você olha, que você sente atração, você sabe que com certeza é um prato muito gostoso, mas até o momento de você experimentar, tudo não passa de suposição. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós somos convidados, e quem presta atenção nas pregações, quem tem acompanhado celebração atrás de celebração, você tem visto que nesses últimos tempos, as leituras, a liturgia tem nos convidado a isso, a experimentar o amor de Deus. Deus é amor, quem ama permanece em Deus e Deus permanecerá nele. Deus nos ama. A segunda leitura maravilhosa da carta aos Romanos vem nos dar um presente. O presente da segunda leitura de hoje, que está no capítulo 5 de Romanos, do 6 a 11, ele é precedido dos versículos de 1 a 5, que não foram lidos nesta Eucaristia. Nós lemos hoje o terceiro presente, que é a justificação, a salvação. Mas se você começa no capítulo 5, no versículo 1, nós temos um presente que é a paz, o shalom, que é a plenitude dos bens. Na Bíblia, shalom não é só paz, é a plenitude dos bens. No mesmo capítulo 5, no versículo 2 ao 4, nós temos um outro presente, o presente da esperança, para que nós possamos caminhar de cabeça erguida, apesar das mazelas da vida. E neste pedacinho, 6 ao 11, que é a leitura deste domingo, nós temos o terceiro presente, ou o terceiro dom, que é a justificação, a salvação não merecida. O texto é muito claro: Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa boa. Talvez alguém se anime a morrer, mas dificilmente alguém abre mão da sua vida em vista da vida de alguém. E realmente aqui está uma prova. Não sei se você, no seu namoro, no seu noivado ou no seu casamento, você já chegou a pedir uma prova. Olha, você diz que me ama, você diz que gosta de mim, você diz que quer se casar comigo, então me prova. De vez em quando as pessoas pedem provas, né? A escola é feita disso, né? O professor vai ensinando, depois ele quer saber se o aluno aprendeu, então ele aplica uma prova. Para você tirar a carteira de motorista, você tem que passar por uma prova.
para entrar numa faculdade, prova. A carreira militar é feita de várias etapas, todas com provas. O meu tempo de formação de seminário, todas as matérias tinham provas. Por que a prova? Porque a prova atesta se é ou não é. Ali não há meio termo, ali não há como você fugir. Se sabe, responde, se não sabe, não responde, muitos enrolam. No caso de Deus, Ele não diz apenas, eu te amo, você é alvo do meu amor, mas Ele prova. E porque Deus prova, nós podemos acreditar no seu amor. E qual é a prova? São Paulo vai dizer, pois bem, a prova de que Deus nos ama, e isso tem que ecoar no nosso ouvido, Deus nos ama, Deus me ama. E aqui quando eu falo nós, eu preciso falar me, porque Deus ama a todos e a cada um. Não é só expressão de oratória, não é recurso homilético. Você tem que entender que Deus ama a todos, mas que Deus me ama pessoalmente. Ele ama a todos e a cada um. E a cada um. E quando você ver uma história que não deu certo, seja qual for o acontecimento, é preciso olhar para o contexto. O que está por trás? Por que terminou do jeito que terminou? Muitas vezes nós conhecemos o texto, é aquilo que aparece, mas o que está por trás do texto? E aqui a leitura vai deixar muito claro que a prova que Deus nos ama, a todos e a cada um, é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Paulo é um mestre na escrita, leituras muito bonitas. Paulo vai dizer que dificilmente alguém morreria por um justo. Por uma pessoa boa, talvez alguém daria a vida. Mas Deus provou que nos ama quando nós não o amávamos e não éramos capazes dele. Aqui eu fiz na minha leitura um link de 3 versículos e eu leio separadamente assim: quando éramos ainda fracos, esta fraqueza é uma fraqueza para o pecado. Na tradução Tebe, eu posso tirar a palavra fraco e colocar pecador, quando éramos ainda pecadores, ou numa tradução no contexto, fracos para o pecado. No versículo 10, quando éramos inimigos de Deus, porque o que peca não é amigo de Deus, quanto mais agora que já estamos reconciliados por meio de Cristo. O que Paulo está nos ensinando nesta segunda leitura? Que quando Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer por nós, nós éramos fracos e inimigos de Deus. E Deus já nos amava. E Paulo está falando, se Ele já nos amava lá, imagina o quanto Ele nos ama aqui. Nós que já somos salvos por Jesus, nós que recebemos o batismo das águas, o batismo no Espírito, que conhecemos a sua palavra, que temos vida de oração, que o adoramos em espírito e em verdade. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Ele. Paulo, ele entende toda a história da salvação como uma história de amor. Para você entender a cabeça de Paulo e como Paulo escreve, principalmente aos romanos, é preciso entender que para Paulo a história da salvação é uma história de amor. O amor de Deus é inqualificável. Como que eu vou qualificar o amor de Deus? Deus que é capaz de entregar o seu Filho único quando éramos ainda fracos e inimigos de Deus. O amor de Deus nunca será vencido, derrotado.
ou eliminado. Ninguém consegue vencer o amor de Deus, ninguém consegue derrotar o amor de Deus, ninguém conseguirá eliminar o amor de Deus. E o mais importante de tudo isso que diz a segunda leitura é que a salvação não é uma conquista do homem, a salvação é um dom do amor de Deus. Infelizmente, nós vemos em vários discursos e até algumas pregações uma exaltação que a pessoa precisa disso ou daquilo para ser salva. E nós já somos salvos em Jesus. Ele morreu na cruz uma vez por todas para a salvação de toda a humanidade e de cada um. A missa perpetua o mistério do Calvário. Não que Cristo morra de novo, ele já morreu uma vez, basta. Mas a missa, ela atualiza o mistério do Calvário, o mistério do altar. E essa salvação não é conquista do homem, essa salvação é dom gratuito do amor de Deus. Esta é a temática de Paulo e que nós cristãos católicos precisamos viver isso. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, a não ser aceitar a salvação. Jesus já nos salvou. E quando eu aceito a salvação e eu o aceito como Salvador, toda a minha vida se transforma. Toda a minha vida se transforma. E aí nós pulamos para o Evangelho, que fala qual é o significado e qual é a consequência de assumir esta salvação, que não é conquista, mas dom oferecido no amor. É aquilo que nós chamamos de missão. O texto que nós lemos está no Evangelho de Mateus, o capítulo 9, do versículo 36 ao capítulo 10, o versículo 8. E ele está tendo de um contexto maior, que vai do versículo 9 ao 36, que nós começamos a ler hoje, mas vai terminar no versículo 1 do capítulo 11. Este pedaço bíblico é chamado discurso da missão. É onde Jesus vai explicitando como será a vida daqueles que o seguem, como será a atuação daqueles que ele chamou, como será a ortopraxis, um modo de agir de quem confia, de quem confia. Aqui nós temos no início do Evangelho, claro, o Salmo canta isso também, não é? Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, foi o que cantamos no refrão do Salmo desta missa, e terminamos falando que o amor de Deus é fiel eternamente. Então, se nós somos o rebanho do Senhor, é porque o Senhor é pastor deste rebanho, ele conhece a todas as ovelhas e a cada uma. Então o Evangelho começa dizendo que Jesus viu as multidões e se compadeceu delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Jesus, que é o pastor, ele convida homens para o pastoreio. Jesus, que é o enviado do Pai, ele envia também homens a pastorear com um dom, o dom da compaixão. O que é compaixão? A palavra paixão, e cuidado aí os apaixonados, né? É bom a gente amar, a paixão não é muito boa não. A palavra paixão do latim vem de patere, significa sofrer, ou sofrimento. Toda pessoa que diz, eu estou apaixonada, ela está falando na língua latina, estou me preparando para sofrer. Toda paixão termina com sofrimento, porque o amor se centra no outro, a paixão se centra em mim. Se a palavra paixão é sofrer, compaixão significa o quê? Sofrer com o sofredor. E Jesus é um pastor compassivo, porque ele vê o sofrimento do outro e ele sofre com o outro. E é interessante que quando Jesus diz assim,
Aí depois que ele vê, né, o pessoal como ovelhas sem pastor, aqui ele está falando sobre o judaísmo, o povo que Deus escolheu, que levantou juízes, profetas, sacerdotes, mas que cuidaram muito mais de si do que do rebanho, e o rebanho então ficou perdido como ovelha sem pastor. E Jesus então vai falar a respeito da messe, E até hoje há pessoas que não sabem o que é messe. A messe é grande. O que é essa tal de messe, né? Já me perguntaram até se é o nome de uma mulher. Que messe que é essa, padre? Que ninguém explica para a gente o que é messe. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, messe é a imagem do juízo final. Quando a Bíblia fala de juízo final, de parousia, ela se refere à messe. E olha que interessante, e Jesus traz esta temática da messe, não para o juízo final, mas para o juízo dele, porque o reino de Deus chega em Jesus Cristo. Ali as pessoas vão ou não aderir a esta proposta de amor gratuito do Pai. Deus se propõe, Deus não se impõe, e a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Viu o juízo final? Não é para o plantio, não é para plantar, não é para cuidar, é para colher. E num outro texto Jesus vai dizer que no final dos tempos Deus separará o joio do trigo. Isso é uma messe. Isso é uma messe. O texto é muito bem construído. Mateus é muito sábio, né? Ele vai de maneira poética construindo tudo aquilo que aconteceu com a vida de Jesus. E no versículo 10, no capítulo 10, no versículo 1, só no versículo 1, nós já temos aqui pano para manga, meu filho. Seria até um retiro dividir isso aqui em 3 pregações. Primeiro, Jesus. Segundo, chamou. Terceiro, os 12 discípulos. Não passe despercebido por este versículo. Por que é importante o versículo 1? Jesus chamou os 12 discípulos. Aqui de maneira bem resumida, a iniciativa é sempre de Deus. Não sou eu que me ofereci. Jesus, a iniciativa é de Deus. A iniciativa de salvar a humanidade é de Deus. A iniciativa de oferecer o seu filho em sacrifício é de Deus. A iniciativa do primeiro amor é e será sempre de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus, a iniciativa é dele. Segundo aqui, chamou. A palavra vocação vem do latim, vocare, é chamar. Eu tenho uma vocação, ou seja, você está respondendo ao seu chamado. E aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? A igreja está aí há 21 séculos caminhando. Não é possível que até hoje no nosso meio tenha as pessoas que ouçam a palavra vocação e levem para o lado de ser padre ou irmã de caridade. Aí eu não tenho vocação. Todos temos vocação. No caso, a vocação religiosa é uma vocação, mas existe a vocação matrimonial. E nas profissões todas que nós temos, vamos falar a verdade só para nós aqui, ninguém está sabendo, só nós. Você consegue separar claramente quem o é por profissão e quem é por vocação, ou não consegue não? Vou te dar um exemplo claro, sem falar nome, né, gente? Sem falar nome. Na sua cidade deve ter médicos com a mesma especialidade. Você liga para um médico, ele te atende agora, tem vaga na agenda. Mas você quer aquele que tem a mesma especialidade, e você espera 1 mês, 45 dias, 2 meses para ir naquele. Por que você não vai em outro que está com a agenda vaga, que tem a mesma especialidade? Porque o diferencial não é a profissão,
O diferencial está na vocação. Aquele médico que o é por vocação, ele quer saber o nome do paciente. Ele é mais dedicado ao paciente. Ele exerce a medicina como se fosse um sacerdócio. Ele tem vocação para aquilo. Como professores, policiais, advogados, todas as profissões. É diferente entre exercer uma profissão e responder a um chamado. Então aqui Jesus chama os 12 apóstolos. Jesus lhes dá uma vocação. E por que ele não chamou 11 apóstolos? Por que ele não chamou 13? Você nunca pensou nisso? A pessoa tem que ser curioso nas coisas da Bíblia, gente. Começa a perguntar, não importa a resposta, o importante é perguntar. Por que 12 apóstolos, padre? Por que não foram 10? Por que não foram 21? Por que foram 12? Porque aqui está o novo povo de Deus, a igreja. Porque o antigo povo de Deus, nas tribos de Israel, eram 12 tribos de Israel. Então Jesus chama 12 homens, cada um simbolizando uma tribo, para constituir um novo povo de Deus, que seria a igreja. E Jesus os envia e lhes dá poder sobre o mundo espiritual e sobre o mundo físico. Quando Jesus fala de espíritos maus, ele fala sobre aquilo que tange o mundo espiritual. Quando ele fala de doença e enfermidade, aquilo que tange o nosso físico. São os dois locais que nós temos enfermidade. Não há um terceiro local. Ou nós temos enfermidade no corpo, ou nós temos enfermidades na alma. Exemplo, a pessoa está com uma alergia, a pessoa está com uma infecção, a pessoa está com um tumor. Isso tudo é físico, está no físico. A pessoa está com depressão, é uma doença, mas não é no físico. Aí já é para o lado do espírito, para o lado da alma. É uma doença interna. E hoje a medicina evoluiu muito. Ela está fazendo um gancho, uma aliança, que toda doença externa, física, ela tem origem num desequilíbrio eterno, ou interno, melhor dizendo, um desequilíbrio dentro de nós, aquilo que nós chamamos de doença psicossomática. Está doendo, 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 doendo. Chega na frente do médico, some. Ele aperta, não tem nada. A pessoa chega em casa, ai. Hora que vai ver, não tinha nada no físico. Era um desequilíbrio emocional. E tem uma relação, eu gosto muito das minhas palestras de falar sobre isso, aqui não é o local e não daria tempo. Uma relação de 53 doenças, onde a origem é uma emoção. Então, se você trabalha a emoção, você está curando a doença. Jesus envia os seus para salvar o ser humano como um todo. Jesus não diz, expulsa demônio. Isso não está falando só do espírito. Cura a doença. Isso não está falando só do físico. Mas ele fala do físico e do espírito. Nós temos aqui a lista dos 12 apóstolos, né? Espero que o meu nome e o seu continue essa lista. Começou aqui, ó. Põe nome aí, meu filho, põe nome aí. Eu quero o meu nome aqui. Então aqui tem Pedro, André, Tiago, João, Felipe, os 12 que ele escolheu. Interessante que só os 2 últimos têm um adendo. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu. Aí vem Simão, o zelota. É para não confundir com Simão Pedro. Por isso que fala Simão Pedro e Simão o zelota. A palavra zelota significa zeloso, né? São os zelotas que tinham um zelo pelas coisas
do alto. Mas aqui eu quero só destacar o Iscariotes, Judas Iscariotes. Pensa comigo. Vamos escrever o nosso nome junto aos discípulos de Deus. Então tem os 12, então vai escrevendo. Padre Cristian, Jussara, Mateus, tá? Cada nome assim. Aí Deus viria e colocaria uma característica. Simão Pedro, Simão, foi chamado Pedro, primeiro Papa. João, o discípulo mais novo, evangelista. Mateus, cobrador de impostos, convertido. O que Deus colocaria na frente de Padre Cristian? Só eu e ele sabemos, né? Se é bom ou não tão bom assim. Na frente de Judas, Mateus coloca Iscariotes. Judas Iscariotes. Eu sempre tive curiosidade com esse tal de Iscariotes. O que é Iscariotes? Aí eu fui pesquisar. Iscariotes é a pessoa que nasceu em Queriote, ou Queriote, conforme a tradução, que é uma pequena aldeia no sul da Palestina, chamava Queriote. Então quem nasceu em Queriote era Iscariote. Mas tem uma outra origem aramaica, que Iscariote é mentiroso, é aquele que mente, aquele que engana. Então na frente de Judas já falou que ele é um mentiroso, ele é o enganador. E vai dizer aqui, Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Meus irmãos, o amor de Deus quer uma resposta. Se Judas foi o traidor de Jesus, se Pedro foi aquele que recebeu a igreja, se João foi o discípulo amado, e nós? E nós? O que Deus irá escrever na frente do nosso nome, resumindo a nossa história de amor com Jesus? Qual será a expressão? Qual será o resumo da nossa vida escrito no livro da vida? Note que a resposta dos 12 a Jesus, a vocação dos 12, é uma resposta no amor. Eu falava disso ontem, né? Que é preciso amar para servir, porque quem serve sem amar faz mal a si mesmo e fará o mal a muita gente. E o final do evangelho, aqui é um resumo, está que Jesus os envia. Gente, o cristianismo, falando do catolicismo não, o cristianismo, para quem não é cristão, está virando uma farra, viu gente? O negócio está virando uma Kombi caindo no precipício sem freio. Você vai passar no canal de televisão assim, ó, cada um vendendo peixe, cada um falando para um público. Pessoas que não foram enviadas, mas que se enviaram. Então, a partir de hoje, eu sou profeta. A partir de hoje, eu sou missionário. Você quer cúmulo maior? Até pouco tempo atrás eram pastores. Não, pastor não. Eu quero ser chamada de bispo. Não, pastor é muito pequeno. Hoje eu sou bispo. Quem sagrou o cara bispo? Onde que foi a sagração episcopal do cara? O cara nunca foi sagrado bispo. Como se auto-intitula. Então aqui o evangelho é sério. Jesus enviou. Tem muita gente que se envia. Não, eu vou. Pode achar que eu vou. Ninguém vai. Eu me envio. Não. O envio é de Cristo. O chamado é de Cristo. Jesus chama e Jesus envia. 10 versículo 1, Jesus chamou. 10 versículo 5, Jesus enviou. Sempre tem um vem e sempre tem um vai, mas sempre de Cristo, nunca iniciativa própria. Ô Jesus, eu quero ser o teu apóstolo, me põe aí no grupo. Não, deixa Jesus chamar, e chamou pelo nome. Me envia, não, Jesus vai enviar. E enviou para quê? Nós temos primeiro os destinatários da missão, depois o anúncio
com palavras e gestos concretos. E por último, fazer da própria vida um dom gratuito. De graça recebestes, de graça deveis dar. E finalizo, e preciso disso, com a primeira leitura, onde não vou aprofundar, mas vou apenas explicitar que o Deus que ama faz aliança. Claro, 0,1% das mulheres não querem isso, mas 99,9% sonham em amar um homem que a faça mulher de verdade, que seja parceiro dela, que a ame e que se ajoelhe e que abra uma caixinha de veludo e que pergunte para ela assim: quer casar comigo? A mulher espera isso, está na mente. Vai tão lindo esse dia. E por que esse dia é tão esperado? O quer casar comigo. A gente vê os artistas, né? A população normal faz isso em casa, os artistas fazem na frente das câmeras. E como que o pessoal chora? Ela chora de um lado, ele chora do outro, aí joga papel picado e coraçãozinho, aí a lente fecha, aquele auê todo, que lindo, porque é bonito. Quem ama, gente, quer fazer aliança, né? É por isso que a primeira leitura não fala somente de um Deus de amor, mas um Deus de aliança. É por isso que a segunda e o Evangelho tocou nesse ponto. O Deus que ama, da segunda leitura de hoje, é o Deus que chama e o Deus que envia do Evangelho. E eu acabo com a primeira, é o Deus que faz aliança. Aqui no Monte da Aliança, o Sinai, o deserto do Sinai, subiu ao encontro de Deus, no caso aqui o Moisés, né? O Senhor chamou do alto da montanha. Esta montanha se diz Gebel Mussá. Gebel Mussá significa o monte de Moisés, aonde Deus quer fazer aliança com o povo. E por que Ele quer fazer aliança com o povo? Porque Ele amou, porque Ele ama e porque Ele amará. Olha os 3 tempos aqui comigo. Passado: vistes o que fiz aos egípcios e como vos levei. Olha que imagem bonita, Deus falando: como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Vos levei e vos trouxe. Passado, né? E a iniciativa é de Deus. Olha que bonito, como Jesus teve iniciativa de chamar os 12, Deus tomou a iniciativa de salvar o seu povo. Por isso chamou Moisés, o chamou e o enviou. Aí no presente: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Aliança é o mandamento, é o testamento de Deus. Isso é no presente, é uma proposta no aqui e no agora. Aí eu tenho o tempo futuro: sereis para mim a porção escolhida. Ontem eu estava estudando, sabe, Bíblia. Aí eu fui num texto lá grego, estava lá: porção escolhida, vulgo propriedade, palavra usada para coisa, escravo e terra. Interessante isso. Palavra usada para coisa, escravo e terra. Porque a tradução aqui está: sereis para mim porção escolhida. Mas na tradução da Tebe e Jerusalém, será minha propriedade. Olha como que Deus eleva o ser humano a algo que é dele mesmo. Vocês agora são meus, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, por amor. Porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus nos mostra que por amor Ele já fez, por amor Ele está propondo e por amor Ele fará. E a nossa resposta tem que ser também uma resposta por amor. Meus irmãos e irmãs,
Quais são hoje os nossos 2 desafios? E se você puder, anote isso agora, ou na sua tela de celular, ou num papelzinho, quem tem boa memória, na sua cabeça, para você meditar essa semana toda, até o nosso encontro do final de semana que vem. Quais são os 2 deveres de casa, que são 2 desafios? Primeiro desafio: ouvir a voz de Deus que me ama e me chama. Segundo desafio: guardar a aliança do amor. Como eu tenho ouvido a Deus? Como eu tenho guardado esta aliança de Deus? É uma liturgia maravilhosa. Por mais que o padre tenha falado, as minhas homilias do domingo são de 30 minutos. Estou no reloginho aqui na minha frente. E é preciso dizer que por mais que eu tente explicar isso tudo em 30 minutos, a gente só tocou em alguns pontos, que se fosse aprofundar, ficaríamos aqui no estudo bíblico a tarde toda. Mas aqui nós pegamos o principal para a nossa vida prática, para esta semana. Como eu tenho ouvido a Deus que me ama e me chama, como chamou Moisés, como nos chama no amor, na segunda leitura, como chamou os 12 e os enviou no Evangelho. É preciso ouvir a voz de Deus no amor, o Deus que ama, que chama e envia. E o segundo ponto: como nós temos sido fiéis à aliança com Deus. No Sinai, antiga aliança. No cálice de Cristo, a cada missa, a nova e eterna aliança. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, nos ajude a ouvir a voz de Deus que ama e chama, e que, como ela, nós possamos guardar a aliança selada com a própria vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.